O Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma depressão tropical para as províncias de Sofala, Zambésia e norte de Inhambane. A informação foi dada a conhecer pela chefe da estação meteorológica em Vilanculo, Caldina Checo, onde fez saber que neste momento ainda é um sistema de baixas pressões que nos próximos dias poderá evoluir até atingir o estágio de depressão tropical, com ventos a atingir 70 km por hora. Nós temos um sistema de baixas pressões que se formou no canal já há 2 dias e está-se a desenvolver. A previsão é que esse sistema se desenvolva e atinja o estágio de depressão tropical. Depressão tropical é um sistema, não se trata exatamente de um ciclone, mas é um sistema que tem ventos ciclônicos e pode atingir mais ou menos até 70 km por hora. Não é tão intenso como o ciclone tropical, então não vamos ter ventos iguais aos do ciclone, de um ciclone tropical. Mas estamos a prever que esse sistema traga muita precipitação para o continente. Estamos a prever acima de 100 milímetros em 24 horas. Então, trata-se de uma quantidade de precipitação muito grande, então precisamos estar atentos. Então, o alerta é mais por causa da quantidade de precipitação que podemos ter nos próximos dias. Então, podemos registrar muita precipitação em um curto espaço de tempo. Então, podemos ter situações de inundações locais, algumas zonas estarem alagadas. Então, precisamos prestar muita atenção nesse aspecto. Os ventos também não serão tão intensos, mas também podem ter alguns efeitos locais. Podemos ter algumas árvores podem cair, porque vamos ter vento, precipitação, apesar de não ser ventos assim tão fortes. Então é preciso também prestar atenção em relação aos ventos. E porque a depressão tropical poderá causar agitação no mar com as ondas a atingirem 3 a 4 metros de altura, a nossa entrevistada insta a administração marítima a tomar medidas de precaução. Alertar a navegação marítima, porque esse sistema formou-se no canal, estará no canal, então podemos ter muita agitação no mar. Podemos ter entre 3 a 4 metros de altura. Então é preciso também que a administração marítima tome precauções em relação às ondas que podemos registrar no mar. De recordar que o sistema foi formado no canal de Moçambique no dia 12 e poderá atingir o estágio de depressão tropical no dia 13 do corrente mês e atingir a costa do nosso país pelas províncias de Sofala e Inhambane, podendo afetar a navegação marítima entre os paralelos 18 e 27 graus de latitude sul. Falta de equipamento de proteção individual coloca em risco a vida dos profissionais de saúde em Vilanculo. A situação é preocupante, principalmente neste momento em que os casos da pandemia tendem a disparar diariamente no país. Dados em nosso poder indicam que 5 profissionais de saúde já foram infectados pela Covid-19 nos seus postos de trabalho nesta região da província de Inhambane. A médica-chefe distrital Fernanda Sombana sublinha que o problema não é apenas de Vilanculo, mas do país todo, daí que, segundo ela, não estão de braços cruzados. Então, nós, como profissionais de saúde, vamos abraçando os desafios e vamos encorajando também para fazermos o cumprimento daquilo que são as medidas de prevenção, sobretudo no local de trabalho. Mas como não deixamos de ser seres que estão inseridos numa comunidade, também temos trabalhado que é para nós, como profissionais de saúde, quando estivermos fora das nossas unidades sanitárias, podermos continuar a nos comportarmos como tal e podemos fazer aquilo que é o cumprimento das medidas de prevenção. Vamos priorizando conforme o grau de exposição, mas tenta-se garantir que haja sempre um meio de proteção para todos os profissionais que estejam na unidade sanitária. Então, a atribuição do material é feita com avaliação do risco. Nós temos alguns protocolos e também vamos tentando comatar a situação de acordo com a situação também que se nos é apresentada. Fernanda frisou, por outro lado, que os profissionais deste setor têm redobrado esforços na sensibilização da população para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção do novo coronavírus e fala de ações que estão sendo desenvolvidas para os infectados em tratamento domiciliar. Os pacientes positivos são todos informados que devem cumprir o isolamento domiciliar. Esta informação é dada pelos funcionários aqui do setor a nível do distrito, mas também partilhada pelo Instituto Nacional de Saúde.
que as pessoas devem permanecer nos seus domicílios. Quando nós fazemos contato com os pacientes de seguimento, nós também fazemos reforço ao cumprimento destas medidas, fazemos reforço para que se adote realmente o isolamento domiciliar e para que se evite qualquer tipo de situação de circulação por parte destes. Então, havendo algum tipo de dificuldade, ou havendo algum tipo de insistência ou falta de cumprimento destas medidas, que felizmente nós já não temos verificado, no princípio ainda tínhamos, mas atualmente nós já não estamos a verificar casos que são positivos e que insistem em fazer-se circular. Desde a inclusão da Covid-19 no país, o distrito de Vilanculo ainda não registrou nenhum óbito causado pela doença e perto de 100 pessoas já são dadas como recuperadas. O novo coronavírus trouxe inúmeros prejuízos ao mundo e em particular ao país. A título de exemplo, o custo de vida, o desemprego e além da economia que está a registrar um decréscimo significativo. Vilanculo, por exemplo, tem como maior fonte de renda o setor de turismo e com a evolução do novo coronavírus, alguns serviços apontados como chaves para o sucesso das atividades turísticas foram suspensas. A situação econômica de Vilanculo, segundo Moisés Vilanculo, pode conhecer um outro rumo considerado preocupante. Neste momento não há que tecer uma avaliação positiva aliado ao fato do momento, né? Porque quando se fala de confinamento, quando se fala de certas restrições nas atividades econômicas, é ali onde surge um grande calcanhar de Aquiles, porque a moeda não circula devidamente. Então, dizer que a medida é boa para tentar estancar ou diminuir o índice de propagação da doença, mas no sentido econômico não está sendo boa, porque as empresas estão a ressentir-se disso. Exemplo concreto, muitas empresas estão a tender a fechar, outras estão a diminuir trabalhadores, o que já influencia negativamente na nossa economia. Estamos a ver, está a existir um fraco poder de compra dos consumidores. Os elevados índices de pobreza fazem com que os cidadãos não apostem em poupanças, situação que irá agravar cada vez mais a vida da população, segundo o nosso entrevistado. Bem, neste momento todas as áreas estão afetadas. O comércio, pode ser a grosso, a retalho, está afetado. O turismo em si também está afetado, porque por exemplo, temos esse encerramento de voos de Maputo a Vilanculo, tem afetado muito na deslocação de pessoas e bens. Então, eu posso dizer que é todo o ramo econômico que está afetado neste momento. Esperamos bons dias também, porque o ano ainda está a principiar e tem muita coisa boa por acontecer neste ano, mas isso depende muito mais da nossa mudança comportamental. Se deram 30 dias neste momento, isto é um período em que nós mesmos devemos refletir e sabermos o que é que queremos. Se queremos continuar a viver com isto até os próximos 6 meses, é continuarmos a não obedecer. Mas se é um futuro que nós queremos que as coisas mudem, temos que sermos nós os primeiros a mudar, para que nos próximos 30 dias tenhamos alguns pequenos relaxamentos, né? Porque se relaxam algumas coisas e a gente continuar a se comportar do jeito como o governo almeja, poderemos ter um futuro promissor, porque o negócio está a fluir, mas com essa tendência de últimos dias, nada vai dar. A fonte insta as empresas e a população a inventarem-se face aos novos desafios impostos pela nova pandemia. Aumentaram o preço do pão, não se aumentou o tamanho do pão. Parece que, pelo contrário, o tamanho do pão diminuiu. É o que estamos a ver ultimamente agora. Se o pão diminui ou mantinha o preço,
diminui o pão, aumenta o preço e aumenta também o tamanho de pão. Entendemos que a conjuntura em si, econômica, não está boa, mas mesmo um indivíduo não esclarecido, quando ouvir entrada de dólares e euros em Moçambique para ajudar famílias, por aí assim, tem que reparar um pouco neste povo também, porque está operando o Covid-19. Essa família que está sendo ajudada, por sinal, nem percebemos se de facto está sendo ajudada ou não. Na sessão anterior estávamos a falar aqui sobre as inscrições que evidenciaram a cidade de Vilanculo para apoiar no âmbito do Covid-19. Até agora não aparece. Agora o pão está a subir, não sabemos aonde é que vamos. Ou estão a sabotar o chefe do Estado, e repito, porque desde que o chefe do Estado também está no poder, nunca subiu a percentagem de salário acima de 5% para a função pública. O que está acontecendo nesse país? Uma coisa não está boa. Agora, vamos reparar no pão. O pão é o pão de cada dia. Fale com a Amopão, que é a Associação Moçambicana dos Padeiros, se é a nível de Vilanculo, esse assunto, recuar o preço de pão para onde ele estava, para legalizar a situação do tamanho do pão, para poder subir. Ou esperaria um aumento do salário. Agora, não seria neste período que sobe o preço do pão. E só se diz subir o preço de pão, mas não é apenas o pão. Se nós formos olhar para o mercado, não é só o pão que sobe. Sobe também arroz, sobe também açúcar, sobe quase tudo. Agora, usa-se do pão como fonte. Sim. Mas se nós formos a ver na realidade da coisa, sobe quase tudo. Até, por exemplo, a nossa cidade subiu quase tudo. E vamos lá ver, quando sobe, qual é a percentagem? É uma percentagem muito maior. Dizia-se, está a subir o preço do pão, está a subir quase o preço de tudo, mas o salário que é sagrado também não sobe. Não sobe. Se sobe é 5%. 5% é para quê? 5% talvez 5% beneficia talvez para quem recebe um bom salário. Mas se nós formos a ver para quem recebe o salário mínimo, 5% de salário mínimo, o que é? O que é 5% de alguém que recebe salário mínimo? Em relação ao óleo que vai subindo 10 meticais. Agora, significa que nós trabalhamos, nem trabalhamos para comer como tal. Talvez trabalhamos para ter um pouco de migalha, conseguir comprar qualquer coisinha para casa.